Oi, 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 meu povo! Bem-vindos ao Arquipélago Verde, um podcast original que te conta como notícias de meio ambiente e política mundo afora vão impactar a sua vida. Eu sou Leila Figueiredo e falo direto de Otautari, território do povo Naitawa, no país que vocês conhecem como Nova Zelândia. Junto comigo na apresentação desse podcast está Lívia Maire, que fala com a gente da Suíça. Se você curte o Arquipélago Verde, não se esqueça de compartilhar, comentar, mandar para todo mundo para fortalecer o nosso trabalho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio sendo gravado no dia 21 de setembro de 2024. Já vou dar alguns recados para vocês, dizer que a gente tem um Pix, né? Faça o seu dinheiro ser nosso dinheiro, né? Assim que você fala, Leila? É inspirado no craque Daniel do Falha de Cobertura. Faça o seu dinheiro virar nosso. Pra gente colocar na estrutura do podcast aqui, edições, etc, etc. O nosso Pix é arquipelagoverde@gmail.com. Faça lá uma doação. A gente também, lembrar vocês que a gente tá em todas as plataformas, inclusive agora a gente tá no YouTube Podcasts. Então todos os... pensando aí, né, em relação às outras plataformas, é a única plataforma que ainda é gratuita, então é importante pra gente estar por ali também, mas em todas as outras você consegue ouvir no seu agregador predileto. Enfim, no episódio de hoje a gente tem mais uma gravação especial, porque a gente trouxe um convidado aqui, o Iago, que vai falar um pouquinho como é que andam as eleições ali no norte do Brasil e o que a gente pode esperar de candidaturas que estão aí pensando e falando sobre a pauta socioambiental, socioclimática, etc, etc. Iago, bem-vindo. Se apresenta pra gente. Oi, gente, muito obrigado por ter me recebido aqui hoje. Eu me chamo Iago e eu sou de Belém, mas eu moro em Manaus já tem uns 7 anos. Eu sou engenheiro ambiental, vim para Manaus fazer meu mestrado em ecologia e fui ficando trabalhando dentro de pesquisas que envolvem mudança climática e Amazônia. Só isso, né? Muito bom, muito massa. Assim, Não, eu quis dizer né? só isso, não é que era pouco, não. Só isso. Exatamente. Trabalha lá com a Torre da Amazônia. Aliás, eu que morro de medo de altura, toda vez que eu vejo as fotos dessa torre, eu passo, confesso, porque eu não consigo imaginar subir naquilo. Eu vou lhe dizer, assim, eu tenho muito medo de altura. Começar a Mentira! trabalhar com torre foi uma das piores coisas que teve. Só que essa torre em específica, a mais alta, ela é tão segura, assim, fechadinha, a gente vai com os equipamentos que a gente fica preso o tempo todo. É a única torre que eu não tenho medo. Todas as outras que eu já subi, eu morro de medo. Essa que é a mais alta, que tem uns 320 e poucos metros, é um prédio de 100 andares. Que subimos de É o escada. quê? É um quê? Um prédio quê? É Meu de Deus. 100 e poucos andares de altura. Caraca, e vocês Gente. sobem de escada? Isso, são Degrau por degrau? 1.499 degraus. Lívia. Caramba. Não, Lívia. Tchau. Aquele negócio que passa aquelas Eu- letrinhas. Tá, 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 tá. Então diga, Iago, traga notícias quentes do lugar mais quente do Brasil. Bem, as eleições aqui estão bem ativadas para o modo ambiental, digamos assim. Essa temática tem sido bastante falada por causa dos incêndios e tudo. Infelizmente, não pelo lado bom. É para fazer contraste com... no governo anterior, vocês ficavam falando que botava fogo, agora tá pegando fogo e ninguém tá falando nada. Quando, na verdade, tem um monte de gente falando. Então, nesse dilema, a pauta ambiental, ela fica dividida em 3 grandes grupos. O grupo da galera ligada a ativismo ambiental, que infelizmente desaparece da eleição. Eles são muito poucos ou não têm participação política muito forte na política eleitoral, né? E tem os 2 grupos que estão em maior disputa, que é o grupo que busca aquele modelo de desenvolvimento da Amazônia que é baseado em formar floresta em carvão, em fazer hidrelétrica, extrair minério, esse tipo de coisa. E o grupo que é muito parecido, mas é meio na pegada do greenwash, que é para também explorar as pessoas, as coisas que estão na floresta, só que mantendo ela viva. Tá essa disputa muito grande, principalmente por causa da aproximação agora da COP no Brasil, né? Então fica esses 2 grandes grupos, que é meio que eu, às vezes, até lembro que é os modelos de colonização do Brasil. A Amazônia durou muito, não porque os portugueses não exploraram, não destruíram, é porque o modelo de exploração foi outro. Se explorava as drogas do sertão e depois teve a borracha. Dependia da floresta viva e dos conhecimentos dos povos indígenas para isso. E depois que chegou o modelo com
com plantation, na década de 70, que foi o que já tinha acontecido antes mais do Brasil. E parece que esses dois modelos seguem disputa na Amazônia. Isso é uma coisa que eu acho, inclusive, importante a gente ressaltar, porque quem não é do Norte e Nordeste, né, mas o Norte principalmente, não faz a menor ideia de que é isso que acontece. Então as pessoas, por exemplo, não sabem. Tem gente no Brasil que não sabe de Fordlândia, cara. No Brasil, gente, tem uma cidade inteira que o Henry Ford, lá, Ford mesmo, dos carros, ele criou porque ele queria fazer daquilo uma grande metrópole para produção de borracha. E hoje a gente vê essa cidade meio que em ruínas, no meio da floresta, porque a gente teve várias situações, inclusive quando a Inglaterra roubou sementes e levou para a Ásia, e a Ásia começou a produzir borracha, né? E aí teve os vários ciclos da borracha na Amazônia brasileira. Então, assim, as pessoas do Brasil, o Brasil não conhece o Brasil, né? Mas o Brasil sudestino e sulista, às vezes, não sabe que essa exploração da Amazônia ela aconteceu de outra forma, né? Dessa parte da Amazônia, né? Porque a minha parte da Amazônia foi a exploração clássica de arroz e algodão. Foi a clássica mesmo. Não, muito importante começar falando isso. Nessa história dessas eleições, nesses dois grupos em disputa, tem algumas questões ambientais que acabam ficando de fora do foco das eleições, que são problemas que são sempre adiados. O saneamento é um deles, né? A região norte, infelizmente, tem os piores índices de saneamento, principalmente comparando as capitais, existe a diferença, mas as cidades do interior têm outros desafios. Então, por exemplo, eu estava vendo um relatório do Trata Brasil, do ranking de saneamento 2024, eles falam assim, das 27 capitais brasileiras, somente 9 possuem ao menos 99% de abastecimento total de água. E, embora a média do indicador seja de 95%, a situação do país é bem heterogênea, que a gente chama. Aí tem as capitais aqui no norte, como por exemplo Macapá, só tem 54% de abastecimento de água, Rio Branco 53%, Porto Velho 41%. E Belém, Porto Velho e Rio Branco tratam menos de 5% do esgoto coletado. Então, tipo, a gente vive um cenário bem drástico. Eu morei quase a minha vida toda em Belém e eu não morava numa área periférica, eu morava numa área central e todos os dias faltava água na minha casa. E eu sei exatamente até por quê. Eles não conseguem suprir a pressão do sistema, então eles desligam as bombas de abastecimento e quem não tem caixa d'água fica sem água, porque o sistema fica sem pressão. Só que sem pressão, o sistema tem chance de entrar sujeira que está fora dos tubos, se tiver uma rachadura, tudo isso pode acontecer. Então a gente tem um problema muito sério, e esse problema é só adiado. E aí o que acontece com nossos esgotos? Ficam nos rios que passam no meio da cidade. Então a gente, basicamente, nas cidades do norte, anda sobre o esgoto das nossas próprias casas. Gente, eu sou obrigada a interromper de novo, desculpa. Eu cresci numa casa num bairro nobre de São Luís e só dava água 3 vezes por semana. Continua só dando água. Eu tenho 33 anos e só dá água 3 vezes por semana. Então, a minha infância foram as mulheres que me criaram carregando balde de água da caixa d'água pra eu tomar banho pra ir pra escola. Todo dia. E aí, depois a minha mãe teve dinheiro pra botar uma cisterna e agora na casa tem uma cisterna. A casa não tem acesso ao sistema de esgoto. Nenhuma casa da rua, então todo mundo tem que ter o seu próprio sistema de esgoto. E é uma capital com 1.200.000 pessoas. Então é muito isso. A gente não tem o básico. São Luís tem um gabarito de prédios, a estrutura de saneamento para prédios de no máximo 6 andares. Mas os nossos prédios têm 15 andares, 12, 15 andares. Então, mesmo nos bairros nobres, as pessoas de São Luís andam no esgoto, porque o sistema não tem capacidade para comportar esse tanto de gente. Então, é isso. Essa situação de saneamento é gravíssima. E saneamento é uma coisa que não dá voto, né? Sempre se deixa para depois, porque se vê como uma coisa que não dá voto, porque os canos estão escondidos. Não é como asfalto, que você olha imediatamente, o carro passa, não sei o quê. O saneamento, as pessoas acham que não dá voto porque tá escondido, né, Iago? Totalmente, né? E é um problema que acaba sempre sendo adiado. Então, o máximo que acontece nas eleições que eu tenho acompanhado, principalmente no debate da Manaus, é que fala que tem que melhorar o saneamento, mas ninguém tem um plano concreto para dizer assim, ó, a gente vai fazer uma estação de tratamento de esgoto. Ninguém fala nada do gênero. Ou melhoria da tubulação, qualquer coisa. Por exemplo, Manaus e Belém, isso eu não lembro agora se Macapá também tem. Durante a época da borracha, fizeram, acho que uma das primeiras tubulações de esgoto, que são aqueles tijolinhos, igual onde as tartarugas ninja moravam, desenho. É daquele esquema. E é desse jeito até agora. Cara, surreal. Gente, tipo, não tem reforma.
só tá largado lá. Se ainda fosse assim, tem estrutura, mas a gente usa. Não tem, É. não tem, é só largado. Tá quebrando, rachando. Surreal. É isso. Melhorar o sistema de esgoto. Sim, tá. E aí, você vai melhorar como? Quais são as propostas? Sim. Em quanto tempo você vai fazer? Quantos quilômetros de tubulação você vai construir? Entendeu? Tem uma questão que me remete um pouco à pandemia, que ficavam falando muito que países em desenvolvimento, liderados por mulheres, aquela época, né, gente, 2020, eles estavam liderando a tratativa, assim, em relação à pandemia, né? Aí você ia ver os países, eles tinham 100% de saneamento básico para a população toda, né? E eu ficava falando assim, gente, isso é tão surreal, e vocês falando dessa questão do saneamento, com certeza durante a Covid trouxe problemas a mais, né? Porque se você tem água chegando 3 vezes na semana na sua casa, ou se você tem um sistema, né, de não tratamento de esgoto, como que é, isso tudo eleva os problemas, né, principalmente em relação à crise sanitária, que era a característica da Covid, que me remeteu muito a essa questão, né? Outro problema que tem acontecido, e ficou famoso porque chegou em São Paulo, foi as fumaças, né? Mas acho que o pessoal de Porto Velho já tem uns 2, quase 3 meses que está com um ar muito insalubre. Isso eu estou falando de Porto Velho, que é uma capital que tem mais medidores. Tem municípios do interior do Amazonas e do interior de Rondônia que estão com níveis piores de qualidade do ar. E aí, esse momento está acontecendo lá, bem onde querem fazer esses incêndios estão acontecendo bem onde querem fazer a BR-319. A BR-319 está aumentando essa especulação se vai fazer, se não vai fazer. Então, o pessoal chega, queima e pega as áreas e vai tomando conta. E esse processo quase não também... Tipo assim, as pessoas estão respirando fumaça, isso não é uma questão na eleição. Aí, quando se citou, por exemplo, teve um caso tão absurdo que durante o debate, um dos candidatos, conversando sobre a fumaça e tal, ele chegou a falar que a fumaça era das bombas da guerra na faixa de Gaza. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Que conexão da realidade é essa, sabe? Não se fala que é por causa da especulação, por causa da BR, nada disso. E a gente com ar muito insalubre. Por exemplo, eu vi que a OMS, para aquele índice MP2,5, que é material particulado 2,5, que é o menorzinho, que é o que entra no nosso pulmão, a OMS diz que tem que ser uns 5 microgramas por metro cúbico para ser um nível ok, e no nível diário, no máximo 15. Tinha município batendo 800, e tipo, vários dias. Então, imagina assim, eu vi que saiu na televisão, acho que foi no Jornal Nacional, no Fantástico, falando que 45 microgramas era como se a pessoa fumasse 4 cigarros por dia. Quanto é? 800. Imagina, todos os recém-nascidos da cidade, todos os idosos, todo mundo, quantos cigarros essas pessoas fumam por dia, se fosse fazer uma analogia? E é um assunto que fica pagado. E sabe o que, Iago, você falando isso, foi largamente vinculado há umas 2 semanas ou uma semana atrás, de que o ar de São Paulo com as queimadas era o pior do mundo, e que o ar de São Paulo ficou irrespirável e tal, tal, tal. E várias pessoas, vários não ambientalistas, influencers de sustentabilidade, veicularam essa informação. Só que não tem comparação, né? Como é que você pega uma cidade que tem vários medidores e consegue medir isso? E claro, não tô falando que o ar de São Paulo não estava irrespirável, estava uma catástrofe o que estava acontecendo e o que está acontecendo no Brasil ainda hoje. Mas se você fosse comparar com cidades no norte do país, justamente esse dado que você está trazendo agora, a gente veria que não, que tem cidades no norte do Brasil que estão com o ar pior do mundo, eles só não estão sendo medidos, né, de forma adequada ou na mesma quantidade de São Paulo. Então, não, o ar de São Paulo não era o pior do mundo naquele momento, e isso, mais uma vez, é uma forma de apagamento, né, de outras realidades, justamente porque quando chega em São Paulo alguma questão, isso se torna uma coisa protagonizável, né, não sei se existe essa palavra, mas, enfim, trazendo um pouco desse relato que foi erroneamente vinculado aí e largamente vinculado. É muito triste, tipo assim, toda solidariedade a quem mora em São Paulo tem que passar por isso, quem deveria passar por isso mesmo. Com certeza. Mas é
é muito ruim que tenha que chegar nesses centros para isso virar uma questão nacional. Por exemplo, a seca que está acontecendo agora é simultânea essa fumaça. E que Madeira chegou a menos de 1 metro. Então, tipo, tem pessoas andando 4 horas para achar uma fonte de água e voltar 4 horas andando com um balde na cabeça aqui na Amazônia. E onda de calor. Então, tipo, não é só a fumaça, é tudo isso ao mesmo tempo. E não existe uma comoção, nem uma ação política. Os políticos aqui parece que esperam acontecer para quando entra numa ação emergencial, aí as coisas passam a licitação e por aí vai. E mais isso também, o quanto eu tenho receio dessas decretações de emergência. Sim, tem que ser dado, claro, a gente entende que é importante e tem momentos sim, mas parece que o Brasil tá vivendo disso. Faz de um tempo para cá, os governos, eles estão esperando decretar estados de emergência para que o dinheiro chegue e que você também não tenha muito como gerar uma transparência daquilo, né? Tem vários conflitos monetários em relação a isso, mas quando você decreta um estado de emergência, tudo pode, né? E aí você perde o controle total. E estando essas pessoas no poder, as pessoas que estão no poder, com esse estado de emergência decretado, cara, isso me deixa muito, sei lá, cara. Assim, não sei o que vocês têm a dizer em relação a isso, né? Posso ouvir outra. Porque vou dar um exemplo do que aconteceu em São Paulo, naquelas chuvas terríveis no litoral norte. Foi decretado estado de emergência, o Tarcísio recebeu uma grana e as construtoras foram que nem urubu pra cima disso. Construíram vários tipos de residência que, longe de serem chamadas de residência para as pessoas que perderam tudo, mas também superfaturados, muita grana, enfim. E nada muito em termos de políticas públicas foi desenhado a médio e longo prazo, sabe? E esse dinheiro evaporou. É muito triste porque a gente sabe que essas coisas vão acontecer, sabe? Principalmente, por exemplo, a seca. A gente viu que o rio não ia encher o suficiente porque ano passado a gente teve aquela seca que botos morreram cozidos, literalmente foi isso que aconteceu. E a gente viu que não ia chegar, isso já é dito, o pessoal que foi relatório já sabia, não se cria em estoques para os municípios. Os municípios não têm estoque de água, não têm estoque de alimentos. Tem que criar uma cadeia logística nova, tentando o problema da falta de acesso agora, para levar a água de Manaus para os municípios do interior. Por que não estava água lá antes, enquanto o rio estava cheio? E aí é o que a gente conversou, acho que lá no episódio 17, se não me engano, de que as cidades, de que existe um arcabouço legal para que tudo isso aconteça, para que tudo isso seja feito. A gente tem mecanismos legais, a gente tem mecanismos constitucionais e infraconstitucionais para que exista estoque de comida, para que exista estoque de água, para que o governo compre mantimentos para situações emergenciais. Lembrando, inclusive, que o Estado brasileiro, em vários governos, viu? Compra arroz, soja, milho para ajudar o agronegócio a regular o preço das commodities que são vendidas para o mercado internacional. Tá? Isso é feito regularmente. Por que não tem isso para situações de fato emergenciais para a população brasileira? É muito triste você ver a situação que está acontecendo, que vai acontecer cada vez mais, que todo ano vai acontecer. E é isso, enquanto não chega no Sudeste... E as pessoas só conseguem se comover com uma coisa de cada vez, né? Então, consegue se comover com a fumaça, e aí por isso ninguém pensa na seca. E aí ninguém pensa na onda de calor. Eu ia falar que depois, que eu vi até uma jovem ativista, a Denise, falando que depois fica o silêncio, né? O Rio Grande do Sul teve um problema muito sério, que eles vão passar anos enfrentando isso. Isso não é mais notícia. É notícia enquanto a rua tá cheia, que tem imagem para mostrar. As coisas que as pessoas perderam, precisam reconstruir agora, o dinheiro que o município tem que tirar de sei lá de onde para reconstruir as coisas, isso não é mais uma questão. O ciclo de notícias é muito rápido e a vida vale tão pouco no Brasil. O brasileiro médio tá tão acostumado com morte, gente. A gente é uma população tão acostumada com morte, com violência, que a gente dá pouquíssimo valor para situações dessa de calamidade. Pouquíssimo valor. Não são só os governos. Nós mesmo, como população, o nosso tempo de solidariedade, de pensar, de ter empatia, é muito curto. Porque cada um também tá no seu corre, né? Cada um tá tentando lidar com as situações no seu próprio território. Mas também porque a gente tá tão acostumado a ver tanta coisa absurda acontecendo diariamente que eu acho que a gente perdeu a sensibilidade, sabe? Assim, de pensar, cara, peraí, calma. Por exemplo, uma coisa básica, máscara. Os estados do norte, do centro-oeste, sudeste agora, sul também, vários locais no nordeste, inclusive no sul do Maranhão,
A população precisa de máscaras agora para estar respirando. Não tá tendo máscara, o governo não tá dando máscara, não tem orientação, não tem a ministra da Saúde todo dia em horário nobre dizendo, olha, a gente vai dar não sei quantas máscaras por pessoa, isso aqui, blá, 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 blá. Daqui a alguns anos, a gente, infelizmente, vai ter um aumento vertiginoso em índices de câncer, de doenças respiratórias agudas, em situações extremamente complicadas, pessoas que vão passar anos com situações respiratórias crônicas por conta dessa fumaça que eles estão, né, esses maços e maços de cigarro que as pessoas estão inalando diariamente. A gente vai lembrar, a gente como população vai lembrar que isso foi lá em 2024 e que não foi disponibilizado máscara, não sei o que. Eu duvido que a gente lembre, sinceramente. Gente, Desculpa. É porque eu ia falar uma coisa importante também do Covid. Na época do Covid, a máscara era assim, era um perigo potencial, né? Nesse das queimadas não é um perigo potencial. Se você inalar, você vai se... Entendeu? E também não é só isso. As pessoas deviam estar sendo orientadas, mesmo que nem que o governo não dê, porque é obrigação, isso é política pública, já falei em outros episódios, deveria estar sendo entregue máscaras. Mas as pessoas, eu tive um amigo, viu, Pietro? Esse recado é pra você, que eu sei que ele ouve todos os episódios. Que ele foi correr em São Paulo com os incêndios acontecendo e depois ele ficou mal, sabe? Eu falei, não, amigo, você não pode correr com fumaça e correr, né? Fazer esporte, enfim, sair na rua. É totalmente ao contrário do Covid. Você tem que fechar suas janelas, você não pode deixar que essa fumaça entre. Não é aquela coisa que você tem que deixar a casa ventilando, sabe? Então, olha que isso que... Esse meu amigo, ele é uma pessoa super crítica, tem uma pegada socioambiental importante, não é uma pessoa desinformada. Pra gente entender o nível da dissonância cognitiva, né? A gente acabou de sair de um Covid, daí vem aquela coisa das crises, né? Que elas vão se sobrepondo, a gente, no mínimo, com toda a razão, meu Deus, a gente fica confuso no meio disso tudo, e a gente não tem pra onde correr, né? Em relação à informação, a mídia faz um trabalho assim, não sei nem como nomear o que a mídia tem feito hoje, no mundo todo, inclusive, mas nessas situações, né, esse ciclo de notícias super rápido, como você falou, Leila, enfim, a gente, longo caminho pela frente. Hoje esse episódio tá me deixando um tanto quanto... Emotional damage! Ai, mas bons assuntos, Iago, tá aqui, ó, Desculpa. só no... Perdão pelo Vai, Iago, Pro próximo. Qual que é o próximo? Dessa dinâmica de assuntos falados de um jeito meio ruim, coisas que poderiam aliviar essas ondas de calor, até mesmo a qualidade do ar na cidade, seria a arborização, né? E aqui na região norte a gente tem capitais com índice de arborização muito baixo. Se eu não me engano, Belém e Manaus são as capitais com menor arborização do Brasil. Então, Belém, o pessoal fala, cidades da Mangueira, não sei o quê. Aquilo é no centro, gente. O resto de Belém não tem nem árvore quase, não tem espaço de calçada. E Manaus é a mesma situação. São cidades que, acho que 70 e poucos % da cidade foi feita a partir de ocupações irregulares e tal. Então, é um assunto que é importante porque faz total diferença na nossa qualidade de vida. De conseguir andar na rua, caminhar tranquilamente, ter espaço para os animais que moram na cidade se deslocarem pela cidade. Manaus tem uma espécie de micozinho, que é o sauim de poleira, que é extremamente ameaçado de extinção, acho que é o primata mais ameaçado. Ele só existe na região metropolitana de Manaus. E isso foi até um dos critérios de escolha de casa para mim, morar perto de uma área arborizada, porque onde eu morava antes não era tão arborizado e era um calor insuportável. Eu tenho essa opção de conseguir me mudar. Eu tive essa oportunidade, na verdade. E quem não tem? Eu vou ter que interromper. Gente, desculpa, Iago, eu juro que isso não acontece todo dia. Porque a gente, no episódio anterior, a gente conversou com a Luana um pouco sobre essa coisa dos parques, mas tô falando da arborização e de Belém. Eu, quando estive em Belém, inclusive, confesso que achei super arborizado. Mas também só estive na parte central. Eu fiz um Reels há um tempo atrás, no Ilha Sustentável, porque o nosso odiado prefeito de São Luís, ele começou um esquema de plantio de palmeiras imperiais. E aí, eu fui atrás pra saber que diabo é isso, que é essa obsessão com a palmeira imperial.
né, na arborização urbana. Então fiquem de olho em candidatos e candidatas que falam de arborização, de plantio, blá blá blá, de mudas, mas não sabem dizer o nome de uma espécie nativa, tá? Porque pode ser que eles sejam igual esse candidato lá, esse prefeito antiquerido de São Luís, que plantou um monte de palmeira imperial. Para a questão da arquitetura urbana, a palmeira imperial ela é muito interessante por vários motivos, tá? Então as raízes dela são pequenas, não são profundas, então não afetam tubulações, né? Que é importante numa cidade. A palmeira imperial não faz sombra, então dá para plantar aquela grama, aquele gramado horrível, cheio de químicos embaixo. E ela dá um ar de, entre aspas, limpeza, né? Porque lembrando, a palmeira imperial tem esse nome porque ela foi roubada do seu local de origem no Caribe por um viajante português que ficou preso lá, blá blá blá. Veio para o Brasil, presenteou o imperador com a palmeira, ele colocou lá no Rio de Janeiro, e aí ele dava palmeiras imperiais para os nobres, para a galera do agro que ele gostava, então virou um símbolo de status, né? Então, tome muito cuidado, porque tem muito candidato que quando pensa em arborização, pensa nesse símbolo de status, de limpeza urbana, né? Que é uma palmeira que não faz pra cidade. Então, assim, a arborização que o Iago tá falando é outra, tá? Que a gente conversou com a Luana também, é outra história, certo? Só pra ficar assim bem claro, vai ter algum candidato escutando a gente, né? Até para aproveitar aí para os candidatos escutarem, tem uns que estiverem escutando, plantar árvore, sabendo que vamos ter um ano de seca forte de novo, e não regá-las, não é plantar árvore, gente. É enfeitar a rua temporariamente com um pedaço de galho e folha. É isso, que vai morrer, sabe? A árvore é um ser vivo, ela necessita que o plantio de árvore necessita que venha com cuidado. Não adianta concretar em volta das raízes, botar árvore grande no canteiro central, minúsculo. Tem que ser um planejamento de cuidar, são seres vivos, ou elas geram mais transtorno, vai ser mais coisa para cair no meio da rua, durante a ventania, vai quebrar poste, vai ter tudo. Árvores necessitam de cuidado. E nessa de plantio de árvores, aproveitando, né, agora com a COP, principalmente em Belém, todo mundo está virando ambientalista, né? Então, tem um candidato que apoiava aqui a construção da BR, aí do nada começou um interesse de virar prefeito, começou a disputar com o prefeito de Manaus, aí eles faziam assim, eu vou fazer um mutirão de limpeza na praia tal, não sei aonde, no Igarapé tal, e não mandar verba para o município fazer limpeza, né? Então ele ia lá, batia umas fotos, aí virou uma briga entre os dois, aí todo mundo tava, não, continue brigando para vocês fazerem mais mutirão de limpeza e limpar a coisa, porque se for pela infraestrutura, ninguém limpa nada. Continue brigando. Esse candidato, o Amon Del, da cidadania, ele, com esse interesse dele virar um ambientalista agora, nesse momento, nesse hype, começou a participar de COP e tal, ao mesmo tempo que apoia esses projetos como a BR-219 e projetos de afrouxamento do licenciamento ambiental no Brasil. Então, fica essas contradições muito, muito no ar aqui. E, no caso, outros candidatos mais alinhados ao lado do Bolsonaro, como o Alberto Neto do PL, eles já estão no movimento para fazer um movimento anti-COP que vai acontecer em Belém. Então, ano que vem já querem marcar o Congresso Conservador, aqui, que é aquele Conservative Political Action Conference, no coração da Amazônia, que vai ser aqui em Manaus. E aí eles falando frases do tipo assim, estamos com os mitos da América Latina, Bolsonaro e Milei, esse é o maior evento conservador do mundo, e no próximo ano vamos estar em Manaus. Então, ao mesmo tempo que tem essa galera tentando ser ambientalista ali, né, tentando criar essa imagem de ambientalista do nada, tem uma galera que está apostando ainda em ser descaradamente negacionista climático e várias outras coisas. Mas Belém tem uma coisa específica que está diferenciando das outras cidades do norte em relação a esse tipo de debate. É que Belém está concentrando muito dinheiro por causa da COP. Então, Belém, os dois lados, assim, ou vários lados, está todo mundo muito... Olha só como nós estamos verdes. Então, tem um candidato que é o Éder Mauro, que é policial, envolvido com várias... Se vocês procurarem, vocês vão descobrir várias coisas assim absurdas. Ele nunca faltou questões ambientais, sempre muita falta de segurança, e quando faltava coisas ambientais anti-IBAMA, anti-fiscalização, outras coisas. Agora não, já está falando que vai ser a cidade da COP, e vão fazer acontecer, e todo mundo olhando para a grana que vem aí da COP, né?
Então, lá é um local que até destacou. Tem um candidato que está alinhado ao governo federal, e é o prefeito atual, mas com pouca chance de ganhar, tentando falar um pouco do pop e tal. Tem um candidato, esse que é policial, que é alinhado ao Bolsonaro, já foto agora com cachorro, anda de cachorro de moto, para dizer que gosta dos animais também. E tem um candidato que é o primo do governador, que é o Igor Normando, e é do MDB, que aí também está nessa, né, de já usar o poder de influência do governador em cima desse evento. Então tá essa disputa acirrada ali. Inclusive, vocês que ficam olhando o governador do Pará na mídia, vocês podem não lembrar que esse mesmo governador tem um monte de fazenda, é envolvido com o agro até o pescoço, assim, agora ele virou... Tem uns políticos que viram green, né? Que viram, assim, um susto, como diz Lívia. De vez em quando você olha um assim que, vixe, eu te conheço. E esse é um, né? Que menino virou verde, assim, numa rapidez, né? Eu não sei quanto dinheiro tá entrando pra COP. Mas você vê um cara que tá envolvido desde sempre com agronegócio, falar de meio ambiente, falar de sustentabilidade. Olha, eu não sei vocês, mas me dá sabe, um negócio meio asqueroso, sabe? Com certeza ele vai ter uma bancadinha lá com um agro sustentável, né? Junto com outras organizações, não duvido. Gente, olha. Tenho uma coisa importante, assim. Vocês sabem por que essa COP é tão importante? Pensando numa coisa global, assim. Diga. Ela é a revisão do Acordo de Paris. Essa COP30, depois que eu falar isso aqui no podcast, eu tenho certeza que todo mundo vai falar sobre isso daí. Eu tava aguardando essa informação no sentido de porque vamos fazer um episódio sobre COP, né? Mas vamos. Já quero trazer aqui. Essa COP30 é a revisão do Acordo de Paris, depois de 10 anos. Ai, COP gente. de 2025, né? A cada 10 anos eles são revisados. Então, por isso que o senhor Lula, né, político do jeito que é, ele não quis a COP 29. Ele quis a COP 30 para sediar no Brasil. E deveríamos ter uma vantagem. Faz sentido a gente sediar a COP 30 na Amazônia, num momento de governança ambiental e de crise ambiental que a gente está vivendo hoje no mundo, né? Quem dera eu que se o nosso governo, junto com Marina, estivéssemos fazendo sim um protagonismo socioclimático e socioambiental. Mas eu temo muito, porque é importante por conta dessa revisão que vai rolar no Acordo de Paris, mas ao mesmo tempo nem a lição de casa a gente está fazendo. Então, como é que a gente vai ter capacidade como anfitriões claro, o Brasil tem cientistas, corpo de instituições e da sociedade civil e ONGs que estão trabalhando durissimamente para construir diversos planos. Enfim, o Observatório do Clima, não sei se vocês viram, lançou o que seria a NDC se o governo pensasse de fato como a NDC tem que ser. Achei um documento super profundo, super importante, sabe? A gente tem um nível de pensamento de base socioclimática incrível. Muito. Só que a gente corre o risco de perder essa oportunidade, né? Porque são os anfitriões que meio que vão ditar um pouco o que vai ser, o que vai sair dali. Enfim, só para deixar essa pulguinha aqui para vocês. Uma pulga verde. Um orçamento... Uma pulga verde. E é um orçamento, se a gente olhar Se você for agora no site do governo federal e procurar o orçamento para gestão ambiental, enfrentamento à mudança climática, não sei o que, gente, assim... É de chorar? Então, assim, eu já acho, botando o olho na COP, né, mas eu já acho que é uma oportunidade perdida, porque a gente tá 1 ano da COP e a gente ainda tem um orçamento federal minúsculo, a gente tem um governo federal que não tá lidando com a seca, com as queimadas da forma que deveria, que não lidou com o Rio Grande do Sul da forma que deveria, e, né, tudo isso continua acontecendo, com COP ou sem COP, tudo isso tá acontecendo e, não sei, Iago, não sei se tu concordas com isso, que já está sendo uma oportunidade perdida. Eu acho que está indo nessa direção, assim, tem alguns exemplos que ficaram bem claros para mim em relação a valores até, assim. Por exemplo, o São Paulo está lançando agora algum programa para comprar os lanches, essas coisas, e o valor é tipo 600 milhões, alguma coisa assim para isso. E o valor que foi passado durante talvez a segunda pior seca histórica
da Amazônia para os brigadistas foi 500 milhões e depois que os incêndios já estavam tomando conta do país inteiro, né? Não foi previamente. Então fica muito complicado. Essa COP vai ser a COP da contradição, porque são algumas COPs que são em locais que não pode protestar, então vai ter muita gente com sangue nos olhos para protestar nessa COP, muita gente tem que fazer coisas paralelas à COP acontecendo. Tem movimentos de Belém como o pessoal da COP das Baixadas, que já faz conversar sobre isso nas periferias de Belém. Tem o pessoal do Comitê COP30, que são várias organizações da Amazônia e de outros locais. Então já tem muita gente se preparando para ela. E toda COP tem contradição, mas parece que essa vai ficar muito mais gritante. Parece que foram tentar trazer para a Amazônia para mostrar que o Brasil faz alguma coisa, que a gente ainda tem floresta, e tem grandes chances de chegar lá e todas as contradições que tem da Amazônia, a quantidade de ambientalistas assassinados e tudo ficar escancarado. Então, o balcão de negócios que eles querem fazer ali, a vitrine que eles estão tentando fazer, né, talvez leve muita pedrada. Vamos para as indicações? Eu trouxe uma, não sei se vocês trouxeram. Eu trouxe uma indicação inspirada no roteiro de Iago. Eu não sei se vocês conhecem Sandra Guimarães, que ela tem um blog muito maravilhoso, chama Papa Capim Sandra. E ela agora tá com uma parceria com a Teia dos Povos. Então, são assim, duas entidades, Sandra e Teia dos Povos, que são muito, muito importantes pra minha vida. E ela tá com uma coluna agora na Teia. E eu vou ler pra vocês a conclusão da coluna dela. Eu recomendo muito que todo mundo vá ler. O nome do texto é Quem come como colonizador, pensa como colonizador. E a conclusão do texto dela mostra porque que Sandra é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ela diz assim: se quisermos derrubar o agro, precisaremos boicotar os seus produtos. Não dá pra continuar repetindo que queremos o agro fora do campo, enquanto enchemos o prato com a carne que eles produzem. Para descolonizar a alimentação, precisamos nos recusar a comer como colonizador. E eu recomendo muito que todo mundo leia esse texto, né? Existem várias questões. Sandra é uma ativista vegana, da União Vegana de Ativismo, e ela fala como a gente, tá todo mundo, né, de esquerda, todo mundo mais progressista, falando, nossa, absurdo, agronegócio, plano safra, não sei o que, as enchentes não, desculpa, os incêndios, olha só, o agronegócio tacando fogo, e aí você vai almoçar e você tá se alimentando de uma coisa que foi esse agronegócio que produziu. Então, quando a gente fala de boicote, quando a gente fala de acabar com esse poder do agronegócio, isso passa por ações individuais. E aí eu digo pra vocês que Sandra é uma das pessoas mais importantes da minha vida, embora a gente nunca tenha se visto. Porque Sandra foi a pessoa que me ensinou e que fez dar um estalo na minha cabeça de que o veganismo era a única coisa, a única forma de ser que se alinhava totalmente com o meu posicionamento ético e político. Então, sendo uma pessoa engajada politicamente, claro que eu queria que o mundo fosse diferente. Mas eu ainda não consigo acabar com o capitalismo. Eu ainda não consigo acabar com a sociedade patriarcal. Mas eu consigo diariamente não me alimentar dos produtos do agronegócio. Eu consigo diariamente não ver animais não humanos como alimento para mim, né? E aí cada pessoa tem as suas questões, mas assim, e foi Sandra que me mostrou isso. A gente, como sociedade, antes da colonização, a gente tinha alimentação com base em plantas como uma coisa natural. Você vê populações indígenas, populações quilombolas, com uma fartura enorme de alimentos, de frutas, de vegetais. A gente tem a macaxeira, que vocês chamam de mandioca, né? Inhame, tudo, farinha, um monte de coisa, que é visto como escassez, não é visto como carro-chefe do alimento, né? O alimento, o carro-chefe é o produto do agronegócio. Então, eu acho que esse texto é muito importante. Para mim é uma coisa que traz ternura, porque mostra que tá tudo muito conectado e que a alimentação é uma das poucas coisas que a gente, todo dia, sozinho, consegue fazer e traz uma diferença enorme, não só para a quantidade de vidas que você tá salvando, mas para sua própria coerência. Então, para mim, a única forma de ser coerente com o que eu acredito politicamente e eticamente é ser vegano. E faz muito sentido que a Sandra, com esse pensamento, esteja trabalhando agora com a Teia dos Povos. Então, fica aqui o meu abraço pra Sandra e pra Teia, que mudaram e mudam a minha vida todo dia. Enfim,
É isso. Vocês têm alguma indicação? Quer falar, Lívia? Pode falar, Iago. E dessa vez eu não trouxe indicação. No episódio passado, Leila não trouxe. Aí, pra equilibrar aqui, porque a gente é muito equilibradas, eu não trouxe hoje. Mas não, gente, mas tá bom. A gente continua indicando 2, tamo na média. Tamo na média. Hoje eu quero indicar um podcast de uma pessoa que é muito minha amiga, o Tostinha de Climão, que é o podcast de uma divulgadora científica, professora, chamada Marina Monteiro. Ela é muito didática e ela destrincha muito bem alguns assuntos. Então, por exemplo, para mim, um dos melhores episódios que ela tem, ela explicando, por exemplo, a diferença de eventos meteorológicos extremos e eventos climáticos extremos. Parece que é uma coisa muito tecnicalidade, mas quando a gente entende a diferença das coisas, a gente entende a diferença também de que tipo de forma a gente tem que reagir a essas coisas, né? Uma seca forte que nem essa é um evento climático, que a gente sabe que vai acontecer, tem uma certa previsibilidade. Agora, um evento meteorológico, do nada caiu uma chuvona e não sei o que, já é uma outra questão. E eu acho que ela estica esse tipo de questões ao longo de vários episódios, explicando coisa por coisa. Ela é muito didática e eu acho a Marina uma das comunicadoras mais responsáveis que tem. Eu acho que você sai assim, ouvindo ela, você entende a escala do problema, mas ao mesmo tempo ela faz de tudo para que você, com calma, vá entendendo os processos, que não venha aquele assim, meu Deus, um monte de informação na sua cabeça. E muita tecnicalidade, ela não, vem com calma, passo por passo. Então, indico muito mesmo. É muito bom o trabalho dela, também escuto. E é super legal, boa indicação. Eu gosto muito do trabalho dela também. Fico impressionado como é que ela consegue falar em 15 minutos a quantidade de coisa que ela fala. Eu não faço ideia como ela faz isso. Eu faço esse segredo de professora. Porque eu não faço ideia. Muito estudo, viu? Muito estudo e muita capacidade de... Porque eu acho uma coisa que as pessoas não percebem às vezes é que tem horas de estudo, né, atrás de um roteiro desse, tem horas que você tá estudando, que você tá pensando que você vai falar e tal. E ela consegue condensar super bem, ela realmente é uma professora de mão cheia. É isso? Acho que é isso. Olha, eu gostaria muito de agradecer, Iago, sua presença por aqui. Adorei essa sua perspectiva e aprender um pouco mais sobre a minha própria perspectiva, né? Porque eu acho que quando uma pessoa, e você tá aberto a isso, coloca a própria perspectiva dele, você consegue se dissituar, né? Eu acho que isso que a gente precisa fazer com mais frequência. E mesmo que seja um episódio de, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, é um exercício muito importante e que todos nós deveríamos estar fazendo, assim. Então, super obrigada por ter vindo aqui trazer tudo isso pra gente e construir esse episódio aqui junto com a gente. Muito feliz. Pois é, obrigada. Eu agradeço, gente, de verdade. Tá sendo muito curioso escutar vocês aqui e não é um podcast ainda. É um episódio pronto. Então minha mente fica assim, meu Deus, será que... Aí eu fico assim, oscilando. Estou escutando já. Obrigado de verdade, gente. Eu escuto muito vocês, então espero que hoje eu tenha tomado um pouquinho como vocês somam comigo toda vez que eu escuto o episódio de vocês. Coração mesmo. Mas puxa saco não, é verdade. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Que coisa linda. Coisa boa demais. Obrigada. É isso. Vamos embora? Bora. Vejo você no próximo episódio, então, Leila. Um beijo, Até o Iago. próximo. Até mais. Beijo. Beijo, gente.